Olá, a semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de projetos selecionados pela bancada feminina. A maioria trata do combate à violência, principalmente sexual e doméstica. Mas foram aprovados também projetos relativos à saúde e outros direitos da mulher. Foi aprovado ainda o fim da cobrança de ICMS no transporte de mercadorias de uma mesma empresa entre os estados. Outro prevê que o poder público use linguagem simples, de fácil compreensão, em documentos oficiais. Deputados e deputadas aprovaram também a permissão para doentes renais crônicos fazerem hemodiálise pelo SUS em clínicas de outras localidades, quando estiverem viajando. E por apenas 3 votos, o plenário rejeitou o regime de urgência para a proposta que revoga decretos do governo Lula sobre armas. Vamos começar com os projetos em benefício dos direitos das mulheres. O esforço concentrado decorreu de 2 iniciativas globais: os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e a campanha Eles por Elas, da ONU, em que os homens são envolvidos na defesa das mulheres. No plenário, a campanha foi marcada pela aprovação de projetos sobre o assunto apresentados por homens. Um dos projetos aprovados cria o protocolo Não é Não, de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação, assédio e violência sexual em casas noturnas. A proposta define os direitos das mulheres e os deveres dos estabelecimentos. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar constrangimento ou violência, o de ser imediatamente afastada do agressor e o de ser acompanhada por pessoa de sua escolha. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em agosto. Depois foi alterado pelo Senado, mas as alterações foram rejeitadas pela relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Com isso, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Outro projeto aprovado retira do Código Penal o atenuante, ou seja, a possibilidade de abrandamento da pena para jovens com menos de 21 anos e idosos com mais de 70 anos condenados por crimes de violência sexual contra a mulher. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora da proposta, disse que o fim do atenuante é um avanço. Na verdade, nós acabamos com a prescrição dos crimes contra a dignidade sexual, que tratam especificamente da prescrição maiores de 70, menores de 21. Então, senhora presidente, nós avançamos na proteção da mulher brasileira, na proteção da mulher brasileira contra a violência. Também foi aprovado o projeto que autoriza o juiz a decretar a prisão preventiva de acusados de crimes previstos na Lei Maria da Penha, sem a necessidade de pedido do Ministério Público ou do delegado. O projeto teve como relatora a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a importância de uma decisão rápida. O Brasil ainda é o 5º país no mundo que mais machuca suas mulheres. E essas mulheres não podem ficar esperando passar por outro juizado ou qualquer requerimento que impeça. A decisão tem que ser automática. E esse Congresso já tem dado sinais disso, quando nós, por exemplo, permitimos a retirada do agressor de casa pelos delegados. Não é uma questão de competência, é uma questão de justiça. Foi aprovado ainda projeto que aumenta em até 1/3 a pena por violência doméstica praticada na frente de crianças. Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, essa é uma situação comum nesse tipo de ocorrência. A maioria das agressões à mulher são realizadas na presença dos filhos. No momento que essas crianças estão ali crescendo, elas já estão vivenciando e acostumando com a agressão dentro de casa. E, portanto, muitas vezes aquele menino, aquela menina já se torna um menino agressivo, ou ela é uma menina agressiva, e ele aprende desde cedo a agredir mulheres. Outro projeto aprovado prevê o uso de tornozeleira eletrônica para agressores, no caso de medida protetiva. Também foi aprovado projetos que consideram crime comum violência doméstica praticada por militares. Hoje, esse tipo de crime é julgado pela Justiça Militar. Foi aprovado ainda projeto que aumenta de 6 para 12 anos a pena para estupro, quando o crime for praticado por motorista de transporte pago de passageiro. Outro projeto também aprovado aumenta para 20 anos o prazo para uma vítima de crime sexual buscar reparação civil do agressor. Isso vai valer para crianças e adolescentes. Hoje, esse prazo é de apenas 3 anos. A autora da proposta, a deputada Sâmia Bonfim, explicou a importância da medida. Todos nós conhecemos uma mulher que só conseguiu perceber, se dar conta de que passou por algum tipo de violência, de abuso sexual, na sua infância ou na sua adolescência, depois que se tornou adulta. Porque conseguir identificar que você passou por um abuso é um processo doloroso, traumático, e é um processo lento para a maioria das mulheres, justamente porque não nos são fornecidos instrumentos para que a gente possa entender, identificar. E isso muitas vezes acontece anos depois, principalmente em se tratando de crianças e de adolescentes.
Todos esses projetos foram enviados para análise do Senado, mas teve mais. O plenário aprovou proposta que aumenta as penas para diversos crimes sexuais, como estupro de vulnerável, ou seja, violência cometida contra menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. De acordo com a proposta, a pena para esse crime passa de prisão de 8 a 15 anos para 12 a 20 anos. Se o estupro resultar na morte da vítima, a pena mínima passa de 12 para 20 anos de prisão, mantida a pena máxima de 30 anos. Já o crime de divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo vulnerável passa de 1 a 5 para 4 a 8 anos de prisão. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Wanhapi, do PL do Amapá, e contou com parecer favorável da deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que defendeu o agravamento das penas. Eu sei muito bem o que é ver uma mãe chorando pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua mãe, pelo seu irmão, porque criminosos são tratados como reis nesse país. Também foi aprovado o projeto que aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar ou divulgar cenas íntimas de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. De acordo com a proposta, a pena para quem fizer isso passa de 6 meses a 1 ano de prisão para 1 a 4 anos. Foi aprovado ainda o projeto que obriga a Polícia Civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do documento é informar o Ministério Público e a Justiça a respeito do grau de risco da mulher. Outro projeto aprovado prevê que o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino. A proposta se refere ao atendimento realizado no hospital, posto de saúde ou no Instituto Médico Legal. Mas o plenário aprovou também projetos relativos à saúde e outros direitos das mulheres. Um deles cria um programa de assistência multidisciplinar para mulheres usuárias e dependentes de álcool no Sistema Único de Saúde. Outro deixa claro que a guarda temporária da criança durante o período de amamentação é da mãe, mesmo nos casos de separação do casal, quando não houver acordo. A medida foi defendida por deputadas de vários partidos, como Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Nós estamos, neste projeto, assegurando o direito da mulher de exercer a maternagem durante o período de amamentação de seus filhos e filhas, que ela tenha a guarda, se houver qualquer litígio, qualquer discussão, que não reste qualquer dúvida que durante o período da amamentação a guarda está com as mulheres. O plenário aprovou ainda projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção de crianças ou adolescentes. A proposta também prorroga prazos acadêmicos em outras situações, por exemplo, no caso de internação de filhos. De acordo com a proposta, os prazos podem ser prorrogados por até 180 dias, sem que isso comprometa o desempenho da aluna ou do aluno. Esse projeto seguiu para a análise do Senado, da mesma forma que a proposta que permite aos pacientes de doenças renais crônicas realizarem hemodiálise em outras localidades quando estiverem em trânsito. Para o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o projeto assegura um direito fundamental a essas pessoas. Milhares e milhares, talvez milhões de pessoas que fazem diálise dia a dia no Brasil, que dependem do SUS. Os mais pobres, os mais humildes, que não têm plano de saúde, que não têm condições de pagar uma diálise particular, eles têm a dificuldade de, quando se cadastram no SUS em um município, eles somente podem fazer a diálise naquela cidade. Para ir a outro município, tem que pedir autorização e, na maioria das vezes, eles não conseguem. Outro projeto aprovado determina o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos, uma maneira de facilitar a compreensão da população a respeito de leis, decretos, avisos, comunicados, editais e qualquer tipo de texto voltado para o cidadão. O projeto prevê o uso de regras já existentes nos manuais da norma culta da língua portuguesa. Entre as técnicas recomendadas estão a redação de frases curtas e em ordem direta, destacar as informações importantes primeiro, desenvolver uma ideia por parágrafo, usar sinônimos no lugar de termos técnicos. Resumo, facilitar a vida de quem precisa ser informado pelo poder público. Mas a proposta rendeu discussão em plenário. O deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, disse que o projeto, ao propor uma simplificação da linguagem nos documentos oficiais, compromete a língua portuguesa. É um despautério tão desmetido, é um desatino legislativante, é um ilogismo supino. Esse projeto da lavra da deputada Érica Cocai e Pedro Bezerra pretende rebaixar o idioma nacional com o empobrecimento do vernáculo. A língua portuguesa foi responsável pela integração nacional. Nós temos o Manual da Presidência da República sobre redação oficial.
E aqui, então, nós vamos fazer uma escolha pela norma inculta. O relator, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, rebateu a crítica e disse que o projeto usa a norma culta da língua de modo que as pessoas entendam com facilidade as leis, orientações e outros documentos oficiais de maneira a evitar mal-entendidos. Aqui não cabe dizer que estamos fazendo nenhum tipo de reforma da língua portuguesa. A gente sabe que a língua portuguesa é uma língua viva, que tem toda a sua riqueza, toda a sua pluralidade. O que estamos tratando aqui nesse projeto é de objetivar a comunicação do poder público, porque nós aqui, enquanto deputados, estamos escrevendo projetos de lei. O governo federal emite decretos, não se trata de poesia ou de romances. O objetivo é realmente transformar a vida das pessoas e as pessoas precisam entender aquilo que está sendo dito. A discussão sobre o projeto que simplifica a linguagem de documentos oficiais envolveu o debate sobre a chamada linguagem neutra, variante não oficial que usa gêneros neutros no lugar de masculino ou feminino. Um exemplo é o uso de todes no lugar de todos ou todas. O plenário aprovou o destaque da oposição que proíbe o uso da linguagem neutra, apesar de não haver qualquer previsão nesse sentido na proposta. Vamos falar agora de economia. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que isenta do pagamento do ICMS a transferência de um estado para outro de produtos de um estabelecimento para outro da mesma empresa. O projeto regulamenta o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, quando as empresas eram tributadas 2 vezes pela transferência do mesmo produto, uma vez pelo estado de origem e outra vez pelo estado de destino da mercadoria. Na decisão, o Supremo deu prazo até o final de 2023 para a regulamentação da isenção, sob pena do imposto voltar a ser cobrado em 2024. Agora a proposta vai para a sanção presidencial e pode virar lei. E por apenas 3 votos de diferença, o plenário rejeitou o regime de urgência para o projeto que suspende os efeitos de um decreto editado pelo presidente Lula, que restringiu o registro e autorizações para uso de armas por atiradores participantes de clubes de tiro e de caça. O regime de urgência permitiria que o projeto fosse votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A votação rendeu muito debate. O autor do projeto, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a restrição aos clubes de tiro e atiradores foi uma vingança. Eu acho até que foi o primeiro ato de governo provando que era uma medida revanchista, e de vingança, e uma vingança injusta, porque não tinha nenhuma razão para se vingarem de um grupo de atiradores, enfim, são 700 mil atiradores esportivos do Brasil, pessoas idôneas, que não são atiradores profissionais, são profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, funcionários públicos, produtores rurais, policiais, que nos finais de semana usam os estandes de tiro no Brasil para praticarem um esporte muito antigo e tradicional no Brasil. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a urgência e o fim da restrição às atividades. O projeto que flexibiliza as armas não é consenso, nunca foi consenso, não será consenso. Nós não temos consenso sequer com a urgência. Então, querer enfiar a goela abaixo um projeto que não tem consenso, fazendo discurso com um caso grave de assassinato, caso gravíssimo, mas é também preciso falar que a maior parte das mulheres mortas por feminicídio são mortas por armas. Para ser aprovado, o regime de urgência precisava do apoio de 257 deputados, mas obteve 254 votos. Outros 156 deputados votaram contra a urgência. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima.